Salve Maria Imaculada! Amados irmãos e irmãs, e a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês e o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa missão, os escravos de Maria, os amigos da cruz. Estamos aqui no nosso movimento Consagra-te à Santíssima Virgem Maria Brasil. Vamos fazer a nossa oração inicial, consagrar esse momento ao Espírito Santo, pedir que Ele venha nos iluminar. Assim como Nossa Senhora nos ensinou essa belíssima oração no movimento sacerdotal mariano, e ela pediu que nós rezássemos muitas vezes assim, pedindo o Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram o vosso socorro, fossem por vós desamparados. Animada, pois, com igual confiança a vós, ó Virgem entre toda singular, como mãe recorro de vós e me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Eu peço também a poderosa intercessão do Arcanjo Miguel, dos nossos santos anjos da guarda, que venham em nosso auxílio, defendendo-nos nesta hora de todas as ciladas do inimigo maligno e de todo o mal que quer nos afastar do conhecimento da verdadeira devoção. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Bom, já estamos na quarta formação para a nossa total consagração à Santíssima Virgem, pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort, conforme o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Hoje nós iremos partilhar algo que é essencial. Vamos ver o que São Luís tem a nos dizer, o que o Espírito Santo, que Nossa Senhora tem a nos ensinar através desse belíssimo escrito. Como eu já partilhei com vocês, amados, caríssimos irmãos e irmãs, em algumas formações anteriores, o tratado ele foi todo dirigido por Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela tinha um grande colóquio com o seu servo, São Luís Maria Grião de Montfort, então ela ditou o tratado para São Luís. Nos seus escritos, nos seus relatos, em toda a biografia de São Luís, em tudo aquilo que a igreja colheu para assim então canonizá-lo, também no seu processo de beatificação, os seus irmãos, aqueles religiosos e religiosas e todo aquele povo que acompanhou São Luís, a vida de São Luís, deixa lá nos testemunhos claramente que São Luís muitas vezes era pego de surpresa, claro, ele não queria que ninguém visse, escrevendo ali, conversando às vezes sozinho no jardim, escrevendo e em altas experiências místicas. E então depois, claro, foi-se descobrir que era a própria Nossa Senhora que estava ditando para ele o escrito que está aqui, no tratado. Portanto, o livro é celeste. Portanto, o ódio infernal, o ódio de Satanás contra este escrito e contra a prática da devoção que aqui é ensinada. Atenção, hoje vamos ficar bem atentos à prática da total consagração. Vamos então já aqui ver o que o magistério da igreja vem a nos ensinar sobre Nossa Senhora ser esse caminho medianeiro para que possamos chegar à união com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com a minha edição do Tratado da Fraternidade Arca de Maria. Portanto, aqui há algumas meditações do Sagrado Magistério que é muito louvável que nós possamos partilhar, para que possamos entender qual é a posição da Igreja em relação a essa verdadeira devoção ensinada no tratado. Vamos ver.
Eu estou falando aqui da Constituição Lumen Gentium, no número 61. A Constituição Lumen Gentium foi um documento retirado do Concílio Vaticano II, portanto, bastante atual para nós, para que possamos ver qual que é a eficácia pastoral que Nossa Senhora deseja ao dar ao seu povo a oportunidade de conhecer a total consagração e de fazer a total consagração. A Virgem Santíssima, predestinada para ser Mãe de Deus desde toda a eternidade, simultaneamente com a encarnação do Verbo, por disposição da Divina Providência, foi na terra a nobre mãe do Divino Redentor, a sua mais generosa cooperadora e a escrava humilde do Senhor. São palavras do magistério da Igreja, a escrava humilde do Senhor. Concebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando-o ao Pai no templo, padecendo com ele quando agonizava na cruz, cooperou de modo singular com a sua fé, esperança e ardente caridade na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por esta razão nossa mãe na ordem da graça. A Igreja está dizendo que a Santíssima Virgem Maria é a nossa mãe na ordem da graça, a nossa mãe espiritual, com amor muito mais profundo do que o amor de todas as mães carnais no mundo inteiro. Reúne a Santíssima Virgem em seu imaculado coração um amor maior do que o de todas as mães na face da terra. Já nos dizia também Santo Afonso Maria de Ligório, no Glórias de Maria. Depois eu vou ler aqui agora um pedaço de um discurso do Papa Paulo VI, no Concílio também Vaticano II. O conhecimento da verdadeira doutrina católica sobre Maria constituirá sempre uma chave para a exata compreensão do mistério de Cristo e da Igreja. É para nós entendermos o seguinte, meus caríssimos irmãos e irmãs, nessa nossa formação e meditação de hoje, que Nossa Senhora sendo a nossa mãe na ordem da graça, portanto, ela tendo sido um instrumento escolhido por Deus Pai para gerar Cristo em nossas almas, em nosso coração, para que possamos ser assim outros Cristos, significa que ela é indispensável, que a prática da verdadeira devoção é indispensável para essa geração do Cristo em nós. É aí que está, é aí que entra o grande combate, o grande burburinho. Às vezes, e agora eu quero aqui falar de um pensamento assim muito claro também da Igreja, aonde entra a soberba de muitos católicos, a soberba que vem também pela ignorância, porque o meu povo se perde pela falta do conhecimento, conforme Oséias 4:6, diz a palavra de Deus. Muitos católicos, até de boa vontade, que são praticantes, que são participantes, que já estão em seus movimentos. Por exemplo, eu anotei aqui alguns movimentos que são comuns, que o povo de Deus participa: apostolado da oração, pastoral do batismo, pastoral familiar, enxergo, já é um movimento mais novo. Às vezes as pessoas são ministros da comunhão, ministros da palavra, estão na liturgia servindo a Deus, Legião de Maria, que aliás a Legião de Maria é um movimento que lá no seu livro, no seu manual, diz que os legionários devem fazer a total consagração a Nossa Senhora. É um movimento que obriga os fiéis que ali participam fazerem a total consagração, conhecerem os livros de São Luís Maria Grignion de Montfort, porque o Frank Duff, ele vem do tratado. O Frank Duff, ele não tinha devoção mariana forte, firme, ele leu o tratado e a partir do tratado, então, ele fundou a Legião de Maria. E veja o grande fruto para a Igreja, mais de 100 anos já que a Legião de Maria vem, então, fazendo um movimento muito belo na Igreja. Mas, infelizmente, muitos que estão lá na Legião de Maria, que já fizeram até o seu compromisso legionário, não têm o conhecimento de que a verdadeira devoção, conforme o tratado, a santa escravidão de amor, é também para eles. Muitos desconhecem, talvez porque não há quem fale, ou por ignorância mesmo, por não ter buscado, mesmo tendo lido o manual legionário. Enfim, vamos lá. Muitos dos nossos irmãos e irmãs que estão na Santa Igreja, participantes, perseverantes, talvez
indo lá com muita dificuldade, porque o caminho da salvação e da santificação não é fácil, nós já falamos bastante sobre isso. Porém, com a ignorância, que também é gerada pela soberba, pelo orgulho que há dentro de nós, o veneno do orgulho que ficou em nós pela concupiscência, pelo resquício do pecado original dentro de nós, muitos acham que não precisam de fazer a total consagração. Acham que não precisam conhecer o tratado da verdadeira devoção. Acham e agem dessa maneira, que não precisam da Santíssima Virgem Maria. Acham que não precisam, por quê? Eu já faço parte do apostolado da oração, para que eu vou entrar num grupo de formação, de participação, para conhecer a devoção mariana? Na verdade, eu já sou devoto de Nossa Senhora, eu já sou devota. Basta eu rezar o Santo Terço Mariano, que para mim está bom desse jeito. Está bom desse jeito. Eu já faço parte da missão Enchei-vos, eu faço já muitas missões e eu já sou cheio do Espírito Santo, eu não preciso dessa devoção mariana, eu não preciso. Afinal, minha devoção mariana já está bom desse jeito assim, não preciso lá dessas devoções muito exageradas que a igreja, apesar de aprovar, mas para mim não importa tanto assim. Talvez a pessoa é a ministra da comunhão e está lá no seu belíssimo serviço, que é um serviço extraordinário, mas tudo bem, ela tem esse dom, essa vocação, glória a Deus. Mas pensa, não preciso de conhecer a verdadeira devoção, não preciso do tratado. Para que essa devoção? Minha devoção mariana aqui está boa. Na verdade, eu já estou aqui no meu cargo de ministro, eu não preciso dessa devoção. Eu não preciso, não precisa. Então, o pensamento de muitos católicos, infelizmente, hoje em dia dentro da igreja, é esse. Não preciso conhecer a verdadeira devoção. Mas eu falo para vocês, quem não quer seguir esse caminho, que é o caminho da perfeita consagração, mas que não é para os perfeitos, totalmente ao contrário, é para quem quer entrar num caminho de conversão, seja em qual nível da espiritualidade você se encontra, seja em qual nível de conversão você se encontra, é para quem quer entrar num caminho e ali, com a ajuda de Nossa Senhora, perseverar. Quem pensa que não precisa dessa ajuda especial de Nossa Senhora está, na verdade, num grande pecado de ignorância e de soberba também, que está por trás dessa ignorância. Por quê? Pensa não precisar. Mas nós não já entendemos que nosso Senhor, o próprio Deus, ele precisou da Santíssima Virgem Maria, ele quis precisar dela. Portanto, quem somos nós? Quem é você, irmão? Quem é você, irmã? Quem somos nós, amados irmãos e irmãs católicos, para acharmos na nossa mentalidade soberba não precisar dessa total consagração, não precisar conhecer essa verdadeira devoção? Quem somos nós? Então, atenção, vamos acordar. Eu volto a falar, a total consagração não é um brinde onde nós vamos receber um certificado, onde vamos ter uma carta belíssima, participar de uma Santa Missa muito linda, receber naquele momento da consagração uma graça tão especial, um sentimento mesmo de ter a presença de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de ter entregado toda a vida, de ter entregado todos os méritos, de saber que está colaborando na salvação eterna das almas. Não é apenas isso, mas é um dar-se. E aí é que falta a compreensão de muitos que já conheceram a total consagração, muitos até que já fizeram a total consagração, ficam apenas no receber. Eu quero as graças, eu quero os milagres, eu quero os impossíveis, eu quero as graças. É muita proteção especial de Nossa Senhora que nós recebemos. De fato, sim, é muita proteção especial. Mas não é isso que Nossa Senhora quer nesses últimos tempos. Ela quer formar um novo exército que verdadeiramente se entregue, se dê a ela e pratique a devoção que aqui é ensinada. É aí que entra a nossa prática. Vamos então agora para a meditação do tratado. Eu anotei aqui para meditarmos o número 136 e o número 137 e alguns seguintes, porque aqui fala claramente. 136, 137. Vamos lá. Apesar de nós termos dado tudo, porque essa verdadeira devoção nos ensina a entregar tudo, todos os nossos méritos, e assim ver tudo purificado pelas mãos de Nossa Senhora, o que já é um grande consolo, e São Luís é quem nos explica claramente isso. As outras congregações, associações e confrarias erigidas em honra de Nosso Senhor e de sua Santa Mãe, que fazem grande bem ao cristianismo, não nos levam a dar tudo sem reserva. Ou seja,
Por mais que você seja do apostolado da oração, do enxergo, os ministros da comunhão, pastoral do batismo, pastoral familiar, grupo de jovem, grupo de adulto, grupo das mães, grupo dos pais, terço dos homens, você, sendo um católico fiel, uma católica fiel, talvez você não entregou tudo a Deus sem reservas ainda. E talvez você está num caminho, mesmo estando já participante, não num caminho de conversão, porque você não teve uma ajuda especial de Nossa Senhora para lhe ajudar, para lhe iluminar a consciência, para que o Espírito Santo lhe ilumine, como São Luís fala no capítulo 1 do tratado. Ele fala: o Espírito Santo não opera maravilhas retumbantes nas almas. O que é maravilhas retumbantes? São conversões em massa. Conversão da alma, da mentalidade, que é o que falta dentro de muitos na Santa Igreja Católica nos dias atuais. Conversão da mentalidade. As pessoas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem os mandamentos da lei de Deus, estão na igreja esquentando o banco, às vezes já há 20, 30, 40 anos, mas não conhecem os mandamentos da lei de Deus, não conhecem os mandamentos da Igreja Católica, não conhecem as armas necessárias para a nossa salvação eterna. Então talvez estão ali, mas estão até em grandes pecados mortais, passam anos e anos sem se confessar, sem buscar conhecer aquilo que é necessário para a sua salvação eterna. E São Luís fala: o Espírito Santo não opera maravilhas retumbantes nas almas, mesmo se for autoridades eclesiásticas. Não opera por quê? Porque não encontra nas almas uma união bastante íntima com a Santíssima Virgem. Então você pode estar em qualquer movimento que for, você pode ter na Santa Igreja Católica o cargo que for. Se você não estiver numa união bastante íntima com a Santíssima Virgem Maria, o Espírito Santo operará pouco em você. E você não terá o conhecimento necessário para o seu caminho de verdadeira conversão com Deus, o seu caminho de salvação eterna. E eu digo mais, eu profetizo já em nome de Jesus, porque eu sei que essa profecia também vem dos santos da nossa Igreja Católica. Aqueles que não estiverem unidos a Nossa Senhora nesses tempos que nós vivemos, nesses últimos tempos tão perigosos para nós, nesses tempos em que se ameaçam tantas maldições da nova era sobre nós, tantos planos satânicos sobre nós, aqueles que não estiverem unidos a Nossa Senhora, aqueles que não estiverem aqui dentro desse coração imaculado aqui, eu tenho pena, porque irão ruir, não irão perseverar, irão abandonar, irão apostatar a fé católica, irão trair nosso Senhor Jesus Cristo, porque não terão com ela as graças necessárias para a sua perseverança final. Então, se vocês acham que não precisam da verdadeira devoção a Nossa Senhora, não precisam se consagrar a ela, se entregar a ela, estão muito enganados. Infelizmente, muitos pensam dessa forma hoje dentro da Igreja Católica. Mas eu lamento tanto, porque Nossa Senhora só tem promessas de conversão, de perseverança, de salvação, àqueles que se entregam a ela por esse método. E São Luís continua: muitas congregações, associações, confrarias, ou seja, São Luís está falando dos movimentos que existem na Santa Igreja Católica. Ele está dizendo assim: esses movimentos todos não levam as pessoas a entregarem tudo sem reservas a Deus, não levam. Apenas prescrevem aos seus membros associados a obrigação de certas práticas, e não é assim? Você tem a sua obrigação, se você participa de algum movimento da igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, isso faz parte do meu movimento, da minha missão. Ah, eu como ministro da comunhão, eu tenho que viver assim, viver... Mas talvez isso ainda não te leve a uma vida de verdadeira conversão. E São Luís continua: mas a devoção de que falamos, a verdadeira devoção, faz-nos dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os pensamentos, palavras, ações, sofrimentos e instantes da nossa vida. Assim, quer velemos, quer durmamos, quer bebamos ou comamos, quer façamos grandes ou pequenas coisas, poderemos sempre dizer que tudo o que fazemos, embora não pensemos nem nisso, pertence a Jesus e a Maria em virtude do nosso oferecimento. Número 137. Além disso, como já ficou dito, não há nenhuma outra prática que nos liberte mais facilmente de um certo espírito de propriedade que penetra imperceptivelmente nas melhores ações. O que São Luís está dizendo aqui? Muitas vezes nós fazemos grandes obras dentro da igreja, dentro dos nossos movimentos que nós participamos, e achamos que somos tal e já temos grandes méritos com Deus e vamos nos salvar por ter feito isso ou por ter feito aquilo. E aí entra a vaidade, a soberba, e aí nós já perdemos todos os méritos com Deus por causa disso. Mas, pela total consagração, tudo que nós fazemos passa a pertencer a Nossa Senhora e passa a ser purificado por ela, portanto, aquilo não se perderá, não se perderá.
receberá a grande graça, a grande alegria, a grande consolação. Mesmo que eu faça uma ação para Nossa Senhora ou para Jesus que tenha lá o fundinho da soberba, do orgulho, ela tirou com a pureza dela. Ela tirou por ela ser imaculada e ela ofertou a Deus, então aquilo sendo puro, sendo imaculado, o aumento de mérito, o aumento de graça que as nossas boas obras irão receber. Será que isso não é um grande convite já para que você, amado irmão e irmã, possa então fazer a total consagração, possa acordar e deixar cair por terra, em nome de Jesus, a soberba e o orgulho satânico que nos faz pensar, não preciso dessa devoção, eu já sou devoto. Mas será que a sua vida de devoção é verdadeiramente uma vida de conversão que irá lhe santificar, que irá lhe salvar? Será? São Luís continua, se nosso Jesus, nosso bom Senhor, ele dá 100 por 1, mesmo neste mundo, aqueles que por seu amor deixam os bens exteriores, temporais, perecíveis, que recompensa ele não dará àqueles que lhe sacrificaram mesmo seus bens interiores e espirituais? Que recompensa! Isso é o que nós iremos receber, tendo então feito a total consagração. Por aí já temos que nos animar bastante, profundamente, a entregar tudo sem reservas, sem medo, com muita confiança em nossa boa Mãe do Céu. E São Luís continua que essa devoção faz-nos imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo e praticar a humildade. É o ponto que nós já iniciamos a nossa meditação. Então, o bom Mestre, o bom Jesus, não recusou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem, como um cativo e escravo de amor, nem lhe ser submisso e obedecer-lhe durante 30 anos. 30 anos. É aqui que eu repito que o espírito humano se perde, são palavras de São Luís. Ao refletir seriamente sobre essa maneira de proceder da sabedoria encarnada. Embora o pudesse fazer, não quis dar-se diretamente aos homens, mas fê-lo pela Santíssima Virgem. Não quis vir ao mundo na idade de homem perfeito, independente de outrem, mas antes como uma pobre e pequenina criança, dependente dos cuidados e sustentos de sua mãe. Essa sabedoria infinita que tinha um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, de salvar os homens, ele não achou um meio mais perfeito, nem mais rápido para o fazer do que submeter-se à Santíssima Virgem. E muitos pensam que não precisam desse método que foi usado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos pensam não precisar. Acham que já com seus méritos, com as suas obras, sem ser tão devotos de Nossa Senhora, sem fazer consagração, já estão dando muita glória a Deus, mas se enganam completamente, se enganam porque é uma ilusão do orgulho. E era uma submissão em todas as coisas. São Luís está falando da submissão de Jesus, que foi uma submissão que ele deu a Nossa Senhora em todas as coisas. Será que as pessoas que se acham muito bons, já muito salvos dentro da Santa Igreja Católica nos dias atuais, será que eles estão submissos a Deus em todas as coisas? Provavelmente que não. Não somente durante os 8, 10 ou 15 primeiros anos da sua vida, como as outras crianças, mas durante 30 anos. Por quê? Porque Jesus queria dar glória a Deus Pai, submetendo-se. Ele quis nos dar o exemplo. Nosso Senhor não é em tudo o nosso exemplo? Não é Ele o modelo que nós devemos seguir? São Luís deixa bem claro no capítulo 2. Não é Ele o modelo que nós devemos imitar, a vida que deve nos mover? Portanto, tudo que Ele fez deve ser imitado por nós, se nós queremos alcançar a nossa salvação eterna, se nós queremos alcançar a santidade de vida que é para todos nós. E deu mais glória a seu Pai durante esse tempo de sujeição e dependência da Virgem Santíssima do que ele teria dado, empregando esses 30 anos a fazer prodígios, a pregar por toda a terra, a converter os homens, senão ele o teria feito. Senão ele o teria feito. Ou seja, o exemplo de Jesus já nos mostra claramente, se houvesse um outro meio de eu fazer grandes obras para Deus, de eu ficar somente no meu movimento já há tanto tempo dentro da Santa Igreja Católica, sem ter me submetido totalmente à Santíssima Virgem por esse método de consagração, Deus teria mostrado, ele não mostrou assim, ele mostrou já o caminho, ele já nos indicou o caminho. A Santíssima Trindade, olha o exemplo da Santíssima Trindade, número 140. O Pai não deu nem dá seu Filho senão por ela, não suscita novos filhos senão por ela, não comunica suas graças senão por ela. Deus Filho não foi formado em geral senão por ela. Não é formado e gerado
todos os dias nas almas em união com o Espírito Santo e não comunica os seus méritos e virtudes a não ser por ela. O Espírito Santo não formou Jesus Cristo senão por meio dela, e não forma os membros do seu corpo místico a não ser por ela, e não dispensa os seus dons e favores senão por ela. Então poderemos, sem uma extrema cegueira, depois de tantos e tão insistentes exemplos da Santíssima Trindade, passar sem a Santíssima Virgem Maria? Não nos consagrar a ela e nem depender dela para irmos até a Deus e nos sacrificarmos a Ele por meio dela? Tudo por meio de Nossa Senhora. Não tenhamos medo, nos entreguemos. Continuemos a nossa meditação. Agora vamos pegar com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura para nos confirmar que o caminho de Deus é o caminho dos humildes, aqueles que reconhecem que precisam de alguém para lhes ajudar no caminho da conversão. E esse alguém muito especial é nossa bela Mãe do Céu, Nossa Senhora. Vamos lá, São Mateus capítulo 18, versículo a partir do 1º. São Mateus capítulo 18, versículo a partir do 1º. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será o maior no reino dos céus. Até aqui. Então, aquele que se fizer pequenino como uma criança. O que acontece com muitos dentro da nossa Santa Igreja Católica nos dias atuais é o seguinte: é realmente a ignorância, a soberba de achar não precisar, de se achar já grande. Para que diminuir, entregar tudo, sempre perguntar tudo à Nossa Senhora? Para que isso? Não preciso disso. A soberba e a cegueira já tomaram conta. Mas nós queremos seguir o caminho da humildade, da humilhação, que é o caminho deixado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos nesse combate, nesse caminho. É o amor desinteressado, é o querer a glória de Deus. A glória de Deus, porque nós nascemos para dar glória a Deus. Para te adorar, ó Jesus, foi que eu nasci para te dar glória. E a glória eu darei por intermédio dessa mulher que é a nossa mãe, que o Senhor escolheu como instrumento para dar glória a Deus, o seu Pai Jesus. Foi assim que o Senhor quis. Vamos agora ver que essa total consagração, ela não é uma mágica. Não é uma mágica como o nosso amado Padre Paulo Ricardo sempre gosta de brincar nas formações do Consagra-te. Não vamos pegar um pozinho, então jogar na cabeça de cada um, prim, pim, pim. Não. A consagração é uma prática, é uma praxis, assim como a vida na graça de Deus. Não é automático, não é um sentimentalismo, mas é uma prática, uma ação. É uma ação que nós temos que andar e fazer a nossa parte. Vejamos o seguinte, amados irmãos e irmãs, que aqueles que acham não precisarem dessa devoção, como eles acabam se perdendo tristemente num caminho de falta de fé, de falta de conversão, de falta de participação nos santos sacramentos. Isso eu falo para vocês, meus caríssimos irmãos e irmãs, pela experiência missionária que eu tenho, pela graça e pela misericórdia de Deus já há mais de 10 anos, em tantos lugares, dioceses, paróquias onde eu passei, na minha própria diocese de origem, nas experiências religiosas que eu já tive a graça de fazer. Então eu vejo o seguinte, e eu, assim, concordo claramente com as palavras do cardeal Newman. Eu até anotei aqui porque esse pensamento sempre me tocou muito e eu vejo isso na prática, eu vejo isso com os meus olhos e vocês também poderão ver se vocês pararem um pouquinho para pensar. Desde o século XVI, o cardeal Newman percebeu o seguinte, ele já é um beato da Santa Igreja Católica, tá? Bem-aventurado está no céu, intercedendo por nós. Ele viu que nos países em que a devoção mariana, ou seja, a prática da devoção mariana era forte, onde as pessoas rezavam o terço, onde as pessoas conheciam o tratado, onde se praticava a devoção mariana. Ele viu que havia uma grande participação
na fé católica, ou seja, adoração eucarística, participação sacramental. O que é um cardeal? Um cardeal, ele visita muitas dioceses, ele toma conta mesmo do movimento pastoral da igreja, então ele vê o que acontece, como é que está o povo de Deus naquele tempo atual. E no tempo dele ele percebia isso claramente, que aonde se tinha uma devoção mariana forte, o povo era verdadeiro adorador de Cristo. O povo tinha devoção eucarística, adorava o Santíssimo e participava dos sacramentos, da confissão, e participava das missas dominicais, e o fervor era grande, a fé era grande. Países como a Itália, Espanha, Portugal, onde, aliás, nós temos inúmeros santos marianos, desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, grandes santos. Por quê? Porque ali a fé foi, então, a devoção mariana foi forte, foi fundada fortemente. É claro que depois há um tempo de decadência que vai acontecendo, mas graças a Deus muitos missionários estão concedendo essa graça de voltar esse fervor mariano, também depois que o tratado explodiu muito, não só no Brasil, mas em outros países, Nossa Senhora está levantando seu exército de novo. E ele percebeu o seguinte, que em países como Alemanha, Suécia, Holanda, onde o câncer protestante já havia entrado, ou seja, onde o protestantismo tomou conta, depois de Lutero ali, século XVI, XVII, XVIII, onde não havia uma devoção mariana forte, o que acontecia? Não se tinha, a fé estava se perdendo em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé já estava ficando extinta quase, ninguém queria saber de confessar, a banalização tinha tomado conta dentro da Santa Igreja Católica, mesmo dentro, com as autoridades eclesiásticas ali querendo fazer alguma coisa e nada adiantava, o povo já estava totalmente mundano, tomado. Por quê? Porque não se tinha uma verdadeira devoção mariana. Não se tinha aprendido com Nossa Senhora viver a fé. Não se tinha aprendido. Mesmo entre os grandes católicos eu estou falando aqui. Quer dizer o quê? Que o gelo dominava. O gelo dominava. Nós sabemos que na Santa Igreja Católica existem 3 tipos de culto, que é o culto de latria, de adoração, que nós devemos somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O culto de hiperdulia, que nós damos a Nossa Senhora como nossa boa mãe. E o culto de dulia, que é dado aos santos, um culto de veneração, de reconhecimento pelos seus grandes exemplos, grandes virtudes, e que foram já reconhecidos pela Santa Igreja Católica. Porém, se diz que esse culto devido a Nossa Senhora é um culto de hiperdulia, não é de dulia. Dulia é uma veneração. Hiperdulia, ou seja, se podemos traduzir assim, uma super veneração. Nossa Senhora deve estar no primeiro round da nossa devoção, dentre outros, todos os santos que nós temos devoção. Depois, é claro, o glorioso São José, que também recebe um culto, que eu descobri, eu aprendi com o Padre Braulio de Alessandro esses últimos dias, na formação que ele está dando para a consagração a São José. São José recebe um culto de protodulia, ou seja, também é uma grande veneração que devemos também a São José. Por quê? Se Deus quis precisar da Santíssima Virgem, que quis precisar de São José, quem somos nós para não precisar? Vamos acordar. Vamos acordar e tirar essa soberba do nosso coração, da nossa vida. Eu tenho mais um número aqui para partilhar com vocês, é o seguinte, é o número 217. Vamos lá, que eu anotei aqui, do tratado. 217. Quando é que chegará esse feliz tempo? Em que Maria Santíssima será constituída Senhora e Soberana dos corações para o submeter plenamente ao império do seu grande e único amor, Jesus? Quando chegará esse tempo? Quando é que as almas respirarão a Virgem Maria como os corpos respiram ar? Acontecerão então coisas maravilhosas neste pobre mundo, porque o Espírito Santo, encontrando a sua amada esposa reproduzida nas almas, descerá abundantemente sobre elas, enchendo-as dos seus dons, particularmente do dom da sabedoria, para nelas operar maravilhas de graça. Meu querido irmão, quando virá esse tempo feliz, esse século de Maria, em que muitas almas escolhidas e obtidas do Altíssimo por Maria, perdendo-se a si mesmos no abismo do seu interior, tornar-se-ão cópias vivas de Maria para amar e glorificar a Jesus Cristo? Esse tempo só virá quando a devoção que eu ensino for conhecida e praticada. Conhecida e praticada. Conhecida e praticada. Aí entra a nossa parte. Conhecida e praticada. Para que venha o vosso reino, a Jesus, que venha o reino de Maria. O número 217 do tratado. Essa
é a belíssima exclamação de São Luís, o seu sonho, que eu tenho certeza que em nome de Jesus está se realizando esse desejo de São Luís nesse século 21 que nós estamos vivendo agora, 2021. Nossa Senhora está levantando o seu grande exército e vocês, amados irmãos e irmãs, fazem parte já desse exército. Vamos perseverar, vamos continuar entendendo o quanto nós precisamos de Nossa Senhora. Nós temos que apenas dar a nossa liberdade para Nossa Senhora agir e fazer. Porque não basta nós permanecermos apenas sob a proteção de Nossa Senhora. Não basta isso. Mas nós temos que ver o quê? Nós temos que ver Nossa Senhora nos transformar. São Luís ele também fala no outro número do tratado, agora eu não me recordo, eu não anotei, mas é uma passagem que o Espírito Santo já gravou na minha cabeça, que ele fala o seguinte: quem é que vai se estabelecer nessa devoção de uma maneira perfeita, constante? Quem? Ou seja, o método está aí apresentado na Santa Igreja Católica para todos os católicos fazerem. Não é privilégio de um movimento A, B ou C. E não é também dizer, porque eu já faço parte de tantos movimentos, para que eu vou fazer a total consagração? Já falamos sobre isso. Uma falta de humildade não reconhecer a necessidade que nós temos desse auxílio especial de Nossa Senhora. E São Luís ele fala, quem subirá ao primeiro degrau? Quem subirá até o segundo? Quem chegará ao terceiro e aí se estabelecerá de uma maneira permanente? Aquele só a quem o Espírito Santo quiser dar essa graça, esse segredo. Eu pedi essa graça a Jesus e eu tenho certeza que Nossa Senhora já me escutou, mas depende da minha liberdade, da minha colaboração. Eu preciso querer essa graça e praticar essa graça. Então nós estamos aqui juntos para perseverarmos nesse caminho, para não voltarmos atrás e para entendermos a necessidade que nós temos de nossa boa Mãe do Céu para nos ajudar. Nós precisamos dela. Nós precisamos porque se a Santíssima Trindade precisou, se nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo, único exemplo, precisou, nós também muito precisamos dela. Muito precisamos. Eu acredito que ficamos por aqui, então, na nossa meditação, para que nós possamos saber o seguinte. Número 166. Lá onde está Maria não pode estar o espírito maligno. Um dos sinais mais infalíveis de que uma alma é conduzida pelo bom Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, é que possua uma grande devoção a Maria e que pense e fale nela. É esta a opinião de um santo, que acrescenta que assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo não está morto, assim o pensamento frequente e a amorosa invocação de Maria é a prova de que uma alma não está morta pelo pecado. Portanto, se nós temos em nós esse desejo de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, de uma verdadeira entrega a ela, nós não estamos mortos pelo pecado, nós já fomos chamados, convocados pelo Espírito Santo para fazer essa entrega que no final só culminará na nossa união com Jesus, com Deus. É isso, nós precisamos da verdadeira devoção, nós precisamos, que caia por terra toda a soberba em nome de Jesus. Eu já peço à Senhora Mãe Amada Maria Santíssima que vá convencer as almas, a Senhora, o Espírito Santo, que eu nada posso fazer, que toda a honra e toda a glória sejam dadas à Senhora para a maior glória de Deus, mas vá convencer as almas dos meus irmãos e irmãs, mesmo de autoridades eclesiásticas, de qualquer pessoa que faça parte de grandes movimentos na Santa Igreja Católica, que tenha grandes cargos. O seu cargo, o seu movimento, a sua autoridade não te levará para o céu, para a santificação, se você não reconhecer que você precisa da ajuda de Nossa Senhora, como o nosso Senhor Jesus precisou. Amém? Então vamos pedir a bênção de Nossa Senhora e, com a graça de Deus, continuaremos perseverando nesse caminho. Eu peço uma dose elevada da virtude da humildade e do amor a Deus. Que a Senhora venha nos conceder essa graça, Mãe. Aqueles amados irmãos e irmãs que ainda também não se inscreveram em nosso canal do YouTube, inscrevam-se, deixe o seu like, compartilhe. Ainda dá tempo de você convidar amados irmãos e irmãs para participarem também do nosso grupo de formação no WhatsApp. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição
Você também pode acessar o nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, Missão Os Escravos de Maria, os Amigos da Cruz. Que todos possam ser muito bem-vindos e venham, porque aqui a nossa formação é muito séria. É um acompanhamento pessoal que eu darei a cada um que quiser fazer a total consagração. Não é brincadeira. Eu não vim aqui para brincar, para ganhar seguidores, para ficar famosa. Eu vim aqui para ajudar Jesus a ser o pastor e o salvador das almas. Portanto, então aqueles que querem essa ajuda especial para a sua conversão, para a sua salvação, para então fazer a total consagração a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, esses vão permanecer no grupo, porque só vão ficar no grupo aqueles que são da vontade de Deus. Como eu já falei, nós já rezamos, já oferecemos o nosso sacrifício, não estamos para brincar, só vão ficar aqueles que querem mesmo essa ajuda especial. Então, aqueles que querem irão receber, serão muito bem-vindos. Vamos perseverar nesse caminho até o dia da nossa total consagração. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, se Deus quiser.